a segunda temporada de Ragnarok já estreou e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise da primeira e da segunda temporada e vamos explicar aí o final pra vocês. Então sim, esse vídeo tem spoiler das duas primeiras temporadas da série. E a gente já começaria a segunda temporada vendo que muita gente mudou o visual, inclusive o Magni, que resolveu aí prender o cabelinho pra trás, né, mais estilo aí o Thor, então ele mudou bastante o visual. E no final da primeira temporada acabou bem bombástico, o Magni descobriu todos os seus poderes, ele tem aquela batalha com o Vidar, então a gente já começa a segunda temporada a todo vapor, os ânimos estão exaltados e aí o Magni resolve procurar o Laurits e contar tudo o que tá acontecendo sobre os poderes dele, o caso dele ser um deus e tal. A gente há de convir aqui, né, gente, que é meio estranho você revelar pro seu irmão que você é um deus, então a gente até entende porque na primeira temporada o Magni sofreu tantos problemas, acharam que, né, ele tinha problemas psiquiátricos, com paranoia e tudo mais, é porque ele sai revelando pra todo mundo esse tipo de coisa. E ele resolveu aí, então, contar pro Laurits tudo. E nós vemos um pouco mais sobre o relacionamento deles nessa segunda temporada. Inclusive, nesse mesmo diálogo, o Magni fala pro Laurits que ele é a pessoa mais importante da vida dele. E isso eu acho que gera um certo estranhamento, porque na primeira temporada não foi muito bem desenvolvida a relação deles como irmãos. A gente não viu tanto assim eles juntos, qual era o tipo de relação que eles tinham, o quanto eles eram amigos. Ali no final da primeira temporada deu pra ver uma certa consideração do Laurits, quando ele resolve fazer uma certa vingança no discurso após o Magni ter sido punido na escola e tudo mais. Mas não é muito bem desenvolvido esse relacionamento deles na primeira temporada. E já que na segunda temporada é totalmente diferente, a gente vê que os dois se consideram muito, e aí a gente vê muito mais sobre esse relacionamento deles e o quanto esse vínculo é forte. E ali logo no início da segunda temporada, o Magni já descobre que outros deuses surgirão aí para ajudá-lo. E é aí que ele ganha como parceira a Iman. A Iman foi apresentada lá na primeira temporada, para quem não se lembra, né? Ela foi uma aluna nova chegando ali na classe e ela teve muito poucas cenas ali na primeira temporada, mas que a gente já conseguiu perceber que ela seria também uma personagem importante, porque a apresentação dela não tinha sido à toa ali, né? Do nada eles mostrando uma aluna nova que não fez quase nada na primeira temporada. A gente já imaginava que na segunda temporada ela ia aparecer mais ali e também imaginávamos que ela ia ser uma das parceiras aí do Magni nessa jornada. Além disso, ela tem um poder muito legal também, que é aquele poder de conseguir convencer a pessoa a fazer aquilo que ela quer, né, através das palavras. E pra quem viu aí The Umbrella Academy, né, vai se lembrar bastante da Alicent, que é um poder bem parecido aí com o dela. Eu lembrei bastante da personagem e achei muito legal o poder dela. Porém, ela foi uma personagem que eu esperava um pouco mais dela aí na série, inclusive na parceria dela com o Magni. Eu achei que ela seria uma nova amiga tão forte como foi a Isolde na primeira temporada, né? Que a gente viu que até hoje ele tem aí este carinho pela Isolde, né? E ainda sofre por ela. Eu achei que ela também seria muito amiga dele, mas eles não foram tão amigos assim como eu esperava. E o Magni ficou tentando preencher esse buraco após a morte da Isolde. Ele se aproximou da Agree, que também não conseguiu, né? De certa forma, assim, preencher esse espaço, até porque eles tinham outro tipo de relacionamento. E agora a gente pensou que talvez fosse com ela, mas também não rolou. E inclusive eu quero deixar registrado aqui, gente, que a minha personagem favorita dessa série é a Isolde, e eu fiquei muito chateada que ela morreu ali no primeiro episódio da série, mas ela deu aí algumas aparições aí nessa segunda temporada. E no meio aí desse turbilhão de coisas acontecendo com o Magni, o Laurits descobre que ele é filho do Vidar. Como todo mundo imaginava, ele não tem o mesmo pai que o Magni, e a Turid percebe que ele tá muito chateado, deslocado, e resolve revelar aí que ele é filho do Vidar. E tanto o Vidar quanto o Laurits não questionam isso e ficam super felizes ali, até porque o Vidar sabe que os gigantes não poderiam ter filhos, então ele fica super feliz de ter um filho, e ao mesmo tempo, né, quem melhor do que o Laurits, que tá ali coladinho com o Magni. E o Laurits também fica feliz, porque ele se identifica, ele se sente parte, e também porque eles têm dinheiro, né, gente? A gente tem que convir aqui que ele também ficou feliz
por causa disso. E é aí que a gente vê a dualidade do Laurits surgindo, porque por um lado ele tem essa certa consideração, né, em saber que o Vidar é o pai dele, ele fica feliz com aquilo, ele quer fazer parte daquela família, mas por outro lado ele sabe que o Vidar está usando ele para conseguir informações do Magni, e ele também tem a consideração pelo Magni, o vínculo deles como irmãos. Então ele vive naquela dualidade do que fazer, porque os dois lados esperam, né, que ele tome um partido, e ele começa a viver ali aquele turbilhão de emoções e toda aquela dualidade durante toda essa segunda temporada. E eu acho que é neste momento que a gente consegue ver ele mais parecido com o Loki, né, que é aí o nosso malvado favorito, e a gente vê essa aproximação do personagem com o Loki. E aí, ele, que não é bobo nem nada, começa a investigar e a descobrir mais sobre a mitologia nórdica para saber tudo sobre o Loki. E é aí que ele descobre que o Loki é um gigante, mas que se tornou metade deus quando fez um pacto de sangue com Odin. E ao saber que o Wotan é Odin, ele revela isso, o Laurits então pega o frasco com sangue e aplica nele mesmo. Então ele tem uma atitude bem esperta, seguindo aí o que aconteceu na mitologia, para que ele também se torne metade deus. E então, depois de tantos acontecimentos, né, o Magni resolve ir atrás do Laurits, e é quando ele confronta o Vidar ali, né, achando que ele iria matar o Laurits, e com isso ele mata o Vidar. E aí, gente, que começa aquele drama todo ali, né, do Magni, que não quer mais saber de ter poder, não quer mais saber de guerra nenhuma, não quer saber de lutar. Ele fica com muito peso ali por ter matado o Vidar, e inclusive porque isso afetou muito ali o Laurits, né, que tava considerando ele muito, estava com uma relação muito boa com o Magni, e aí de repente ele quebrou o vínculo ali, falou que não, que ele matou o pai dele, que é um assassino, e aí o Magni, isso pesou muito pra ele, então ele não quis mais saber. Só que aí, né, não demorou muito ali, o Magni já começou a sentir falta ali dos poderes, né, ele viu que não era tão bom assim voltar a ser normal. Só que ele ainda tinha também aquilo de não querer ter a responsabilidade de matar os gigantes, né? Então ele fica naquele conflito ali, até que no fim ele realmente cede e vê que não tem como realmente ele proteger aquelas pessoas que ele ama sem os poderes. E inclusive, como ele mesmo falou, é quem ele é, né? Então ele resolve assumir quem ele realmente é, depois de fazer aí essa besteira de renunciar os seus poderes, né? E volta ali a ter os poderes. E, inclusive, ele vê que vai ter que mentir para o Laurits para poder ter os seus poderes de volta. E eles estavam numa relação muito boa, né? Porque o Laurits estava ali já feliz, né? Se sentindo importante, parte da família. O Magni renunciou aos poderes por mim, ele me ama, eu amo ele e tal. E aí ele vai e quebra de novo esse laço aí, né? E aí, né, ainda nessa segunda temporada, a gente também tem o desfecho aí da Venk. Ela que foi importante na primeira temporada, muito misteriosa, enigmática. E aí, no comecinho da segunda temporada, o Magni tá muito revoltado. Ele quer mais informações sobre tudo, sobre os deuses, sobre os gigantes. E ele começa a pressioná-la, e ela já avisa no começo: olha, você tem que manter uma certa distância de mim, porque senão eles vão descobrir a minha identidade e eles vão me eliminar. Mas o Magni, que é muito cabecinha dura, continuou ali insistindo e procurando ela, e até agora eu não sei o que ele arrumou, que quando a Ran, né, quase atropela a sua mãe, ele fica revoltado, vai lá buscar o seu martelo falso e entra ali no supermercado, revoltado da vida, e simplesmente ele vai lá e confronta ela, atrás do mercado ainda, pra ficar mais suspeito que ela tinha alguma coisa a ver. E foi exatamente o que aconteceu, porque a Han viu o que aconteceu, revelou ali, né, que ela estava envolvida com os deuses e tudo mais. E foi muito triste a morte dela. Ela tentou fugir, mas não conseguiu. E eu confesso que eu fiquei assim com o Magni, que ele sabia que isso podia acontecer. E por causa da teimosia dele, ela realmente morreu. E aí que o Wotan ganha mais relevância, porque antes dela morrer, a Venk entrega para ele o colar, que é onde realiza a sua iniciação. E ele aí, né, assume o comando das coisas, né, e se revela realmente ser Odin.
E então nós vemos uma equipe se formando, né? Quando o Magni resolve largar ali tudo, né, e abandonar os poderes dele, a Iman vai convidar o Hari para poder fazer parte ali da equipe, né? E ele está fazendo o papel aí do Tyr, né? Ele representa aí o deus da guerra que também perdeu ali a mão direita ao se sacrificar em batalha. E é por isso que a gente vê na série ali ele também perdendo a sua mão no final da segunda temporada, quando ele tá ajudando todo mundo ali, né, pro Magni conseguir recuperar os seus poderes. E aí quando o Magni, né, resolve voltar pra equipe, fala que quer os poderes de volta, né, eles também contam com a ajuda do Halvor, né, porque eles precisavam também de um anão para poder forjar ali um martelo do Thor. E falando um pouquinho aí, né, dessa equipe, gente, como eu falei lá no início, eu esperava um pouco mais da Iman, porque eu achei que ela estaria um pouco mais presente, que ela seria um pouco mais amiga do Magni, e ela mostrou ali ter uma personalidade bem forte, né, bem durona, até meio rebelde também, né, e eu gostei dela, porém eu ainda esperava esse lado dela aí de mais amiga, mais companheira, que não foi tão mostrado nessa segunda temporada. Com relação ao Hari, eu achei que ele apareceu bem pouquinho também, considerando que ele era parte da equipe aí, né? Ele era o que ajudava ali, né, a fazer as armas. Inclusive, no início ali, o Magni achou, né, que fazendo um martelinho de qualquer jeito ali, ele conseguiria os poderes. E logo eu já pensei, gente, o que esse Magni tá na cabeça? O martelo do Thor não tem nada a ver com isso, é todo especial ali, né? O ritual para poder fazer o martelo. E ele, faz um martelinho aí que eu vou arrasar com esse martelo. Mas aí finalmente ele decidiu ir ali e fazer da maneira certa, né? Então ele ficou um pouco mais apagado. Talvez na terceira temporada ele apareça um pouco mais, né? O Hari. E também nós temos o Halvor, né, gente? Que eu achei ele muito legal, embora também tenha aparecido menos. Eu achei legal porque ele entrou para a equipe para ajudar na equipe. E ele simplesmente se entregou para a equipe. Ele realmente ajudou ali, né? Foi demitido no final e tudo mais. Então eu achei ele muito legal. Inclusive ali na parte que ele ajuda o Magni a fugir, né? Ele se entregou realmente pela causa e ajudou todo mundo ali. Eu gostei muito do personagem. Eu espero que na terceira temporada ele apareça um pouco mais também, né? E assim como a equipe como um todo, né? Que eu imagino que eles vão se juntar ainda mais na terceira temporada e a gente consiga ver um pouquinho mais deles, porque por enquanto a gente viu muito do Magni e do Laurits agora na segunda temporada, então eu acho que na terceira nós vamos ver um pouco mais deles. E já do outro lado nós temos o Fior. Muita gente se apaixonou por ele na primeira temporada, se apegaram a ele, gostaram muito. Eu confesso pra vocês que ali no final da primeira temporada, quando ele tenta matar a Gree, eu nunca mais confiei nele. Mas teve muita gente que se apegou ao personagem e é quase como se nós víssemos dois personagens diferentes, porque ele tinha aquele lado solidário, amigo, apaixonado pela Gree, mas aqui na segunda temporada ele revelou um lado totalmente diferente. Ao saber da morte do Vidar, ele acaba se transformando e ele decide assumir o seu papel de liderança em relação à sua família, em relação aos gigantes. Ele resolve assumir a empresa e simplesmente ele se torna quase uma cópia do Vidar aí nessa segunda temporada. E quem, gente, se decepcionou com tudo isso foi a Gree, porque ela se entregou muito a ele. Desde a primeira temporada ela se mostrou muito apaixonada e acho que aqui na segunda temporada ela ficou muito apagada. Realmente ela apareceu muito pouco e os poucos momentos em que ela apareceu parecia totalmente entregue a ele. Praticamente o arco dela nessa segunda temporada foi totalmente voltado para ele. Ela perde o pai, decide ir embora e ele, claro, decepciona ela, decide ficar e ele chega a falar algo duro para ela, né, que a vingança, o papel que ele tinha de desempenhar era mais importante do que ela. E ela vai ali embora de Eda, super decepcionada com ele, coitada. Ela, né, sofreu, acabou perdendo a amizade do Magni, teve que sair, perdeu o pai. Ela foi a sofrência nessa temporada. E ela vai embora ali da cidade chorando aos prantos. Foi realmente ali triste, deu uma dosinha dela. E também quem sofreu muito nessa temporada foi a Saxa, que ela, coitada, eu achei ela bem apagada aqui nessa segunda temporada e também a personalidade dela estava muito diferente em relação à primeira temporada. Lá ela estava mais adolescente, ela era aquela menina mimada da escola, a garota popular, né? E aqui ela já era uma empresária nata. Ela assumiu a indústria ali, virou uma empresária, já fez jus aos anos que ela tem, né? Assumiu o controle da situação e ela queria o lugar dela na indústria, ela queria fazer a diferença, mas
tudo foi em vão quando o Fiur decidiu que ele que ia assumir a empresa. Ele simplesmente descarta ela, que é obrigada a deixar. Eu fiquei com dó da Saxa, eu confesso pra vocês que eu fiquei com dó dela, que teve que deixar tudo e ela ainda foi punida daquele jeito no final da primeira temporada, gente. Ó, no final da segunda temporada, gente, eu confesso pra vocês que eu nem era tão fã dela, mas eu fiquei ali mexida, né, por ela ter sofrido aí bastante. Acabou que não conseguiu reconhecimento nenhum, ainda salvou a empresa ali no final e coitada, gente, confesso que eu fiquei com uma dó dela aí. E tem outra coisa, gente, vocês acham que ela realmente tá começando a gostar do Magni? Porque rolou umas coisas aí, passado uma mãozinha na mão, e tinha rolado umas coisas assim, e ali no final eles, né, interagiram mais. Vocês acham que ela pode realmente estar começando a gostar dele, ou isso tudo faz parte de um plano para ela poder conseguir a confiança da sua família, conseguir o seu lugar, né, diante ali dos gigantes? E por falar em sentimento de casais aí, né, gente? Quando a Gry foi embora, o Magni de repente despertou e já teve olhos ali para uma nova crush, a Signe, né? Que a gente já viu ali que foi mostrando ela um pouco demais na temporada para alguém que era apagadinha, né? E aí a gente já sacou, alguma coisa tem aí, né? E a gente viu depois que era a nova paixão ali do Magni. E eu acredito que na próxima temporada ela deve aparecer até mais. Além disso, essa foi a temporada que eles focaram um pouco mais nos casais. A Iman se relacionou ali com Hari, né, que a gente viu no final ali, eles lá no Love. Além disso, também nós tivemos o Laurite se apaixonando ali, né, com um crush também, que inclusive ele teve uma grande decepção ali, né, quando viu ele ficando com outra pessoa. E eu fiquei muito chateada pelo Laurite, eu confesso que é como a Jenny falou, né, gente, ele é o nosso malvado favorito. A uma hora ele tá ali traindo, a gente fica meio com raiva dele. Por que você tá fazendo isso? E outra hora a gente tá ali, né, querendo acolher ele, com pena, vendo que ele também sofre, né, que ele também tem os sentimentos dele. E então, eu fiquei muito chateada nessa cena, porque eu realmente fiquei com dó do Laurits. E já conta aí nos comentários qual que é o seu casal preferido aí da série. Você já tem algum casal que você goste, ou você não gostou de nenhum até agora? E agora nós vamos falar aí do final da segunda temporada. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada. E então, gente, o Laurits descobre que o Magni mentiu para ele, né, ao pegar a chave que a Saxa confiou a ele e ele invadiu a indústria. Ele contou a historinha ali, que era pela Signe e tal, e mentiu. E claro, né, que isso mexe ali com o Laurits, mas quem também descobriu isso foi o Fiu e a Han, que decidem aí punir a Saxa e também vão atrás do Laurits para poder matá-lo. E é claro que para ele poder se salvar, né, ele disse ali que ele tem a arma, a única arma que pode derrotar o Thor. E quem seria essa arma, gente? O que seria essa arma, afinal de contas? Na mitologia, a serpente Jormungandr é a responsável pela morte do Thor. O Thor mata a serpente, mas também morre com o seu veneno. E isso justifica ali o final, onde o Laurits, ele liberta a sua serpentinha que ele está criando ali há um tempo. Ele já sabe muita coisa da mitologia porque ele andou pesquisando e ele diz pra ela que ela deve crescer e ficar forte, né, para que ela consiga cumprir o propósito dela ali. Então ele libera ela. Então isso aí explica bastante essa cena final, por que que ele disse aquilo pra ela e por que que ele resolveu aí liberá-la, né, na água. E no finalzinho ali, né, o Magni fica ali desesperado tentando salvar o Laurits, e o Laurits com aquela cara ali, né, de estou escondendo algo de você, mas vou fingir que está tudo bem, né? E aí ele recupera os poderes dele, finalmente ele consegue ali o martelo, e vamos esperar aí um grande Thor na próxima temporada com o Magni, né? A gente conseguiu ver bastante também a relação do Magni e o Laurits nessa temporada, de amor e ódio, como é a do Thor e do Loki, né? Eu consegui ver bastante esse amor, esse carinho deles e também, né, essa briga que eles têm. E desde o início, na primeira temporada, a gente já via que eles tinham uma relação um pouco assim, né? O Laurits sempre sacaneando o Magni, né? Já tinha aquelas rixinhas, mas que no fundo ali eles se gostavam. Mas nessa temporada em específico fica essa relação aí bem evidente de Thor e Loki, que a gente gosta tanto, né? E eu achei muito legal isso nessa temporada. Foi pra mim o auge da temporada aí, ver a relação dos dois irmãos e como que o Laurits cresceu nessa temporada, né? Que a gente gosta muito do personagem Loki. Ele começou a interpretar muito bem aí o
Loki que a gente conhece, né? Então eu adorei o Laurits nessa temporada, também adorei o Magni, né? Sempre mostrando ali aquele instinto protetor dele e o tempo todo ali lutando pelo quanto ele amava o irmão dele e o quanto ele queria proteger o irmão dele. Eu gostei muito. Gente, eu confesso pra vocês que eu curti mais a segunda temporada do que a primeira. Por quê? A primeira temporada era cheia de mistérios, as coisas foram se revelando lentamente e tinha mais aquele clima de adolescentes na escola. Já que nessa temporada a gente quase nem viu a escola, todo mundo já estava aí em outros caminhos. E eu acho também que cada um dos personagens também assumiram mais as suas identidades. Então essa temporada foi mais interessante. Teve essa questão da relação dos irmãos, o Laurits super apareceu nessa temporada. Tivemos a formação de um grupo que eu espero muito que venha com tudo na próxima temporada. Vai ser muito interessante ver eles atuando juntos, então vai ser muito bacana. E eu acabei curtindo mais essa segunda temporada por isso. Coisas foram reveladas, a gente teve mais noção sobre do que se trata a série, então foi ainda mais interessante, acrescentou muito em relação à primeira temporada e deixou, é claro, uma expectativa altíssima para a terceira temporada. É claro que queremos ver mais ainda o desenvolvimento de vários personagens. Tivemos inclusões importantíssimas aqui na segunda temporada e a gente tá esperando muito aí dessa próxima. Deixe pra gente nos comentários e você preferiu a primeira temporada, preferiu a segunda, tá curtindo a série, não gostou nada? Deixa tudo aí pra gente saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!